Bem-vindo ao nosso cantinho literário. Hoje eu vou falar do livro A Casa dos Sonhos, que eu não sei se é tão sonhos assim, mas vamos lá. Conta a história de uma menina que foi morar com o namorado, o marido, não lembro, nessa casa. E ela tá grávida, eles têm um cachorrinho, e eles começam a fazer reformas nessa casa porque eles vão ter um bebê, querem ampliar o espaço, tudo. E essa menina tem uma mãe que mora na Espanha, mora longe, elas não têm tanto contato, não falam das suas coisas particulares, tanto que a mãe nem sabe que ela tá grávida ainda, porque a mãe teve ela muito cedo, então ela tem esse receio de acontecer o mesmo com a filha, mas a filha tá num relacionamento muito estável, tá muito bem, então tem toda essa questão familiar das duas, assim, de não ter tanto contato, assim, uma coisa tão íntima. E dentro dessa reforma da casa dessa menina, encontram dois corpos. A questão é que quem morava nessa casa anos atrás era a avó dessa menina, a Rose, que atualmente ela está internada com demência. Ela vive num lar assim de repouso com demência e ela fala alguma frase aqui, uma ali, muito vagamente, mas ela fala com firmeza e começa a ter uma investigação tentando ligar essas frases que ela fala. Então, começa toda essa pesquisa para descobrir de quem são esses dois corpos. Aí, vamos lá. Quem morava lá era a Rose, né? Essa avó. Então, os capítulos são divididos na visão de alguns personagens e também no passado, para a gente conhecer a história da Rose quando ela vivia nessa casa, e no presente, que é a história da menina que encontrou aí os dois corpos durante a reforma, tudo. Então tem esses dois momentos acontecendo, fora a divisão dos capítulos por personagens. E aí começa toda essa investigação, e a gente acaba conhecendo também a história da Rose antes dela ser internada. E aí tem todo o desenrolar da história, tem vários plots, a leitura para mim foi muito fluida, e falando um pouquinho mais assim, dando alguns breves spoilers do que aconteceu, a Rose, ela tinha uma inquilina nessa casa durante um período que ela estava lá para ter um dinheirinho extra, porque ela não trabalhava, ela estava fugindo, ela fugiu grávida para essa cidade. Ninguém sabia o porquê, de quem ela estava fugindo, e ela acabou pegando confiança em uma outra pessoa, uma outra mulher, que aparentemente também estava fugindo. E ela convidou essa mulher para ser inquilina dela, só que ela não contava que elas fossem se aproximar tanto. E a Rose acabou tendo a filha, então tava a Rose, essa filha com 2 anos e pouquinho, e essa inquilina. Essa filha com 2 anos e pouquinho é a mãe, tá? Da menina que mora lá atualmente, que mora na Espanha, tudo. E várias coisas foram acontecendo e a gente vai descobrindo também o que estava acontecendo com essa inquilina. E ela também realmente estava fugindo, a gente não sabia de quem. E agora dando spoilers de quem elas estavam fugindo. A inquilina, que é a Daphne, teve um histórico muito conturbado aí no passado. Ela cometeu um crime e acabou que ela foi presa e depois quando ela foi solta, ela fugiu, né? Ela mudou de identidade algumas vezes e aí as duas acabaram se apaixonando, tiveram um caso, só que naquela época isso não era bem visto, então elas meio escondiam tudo isso. E para proteger a Daphne, a Rose, que é a avó, né, que tá com demência, acabou praticando um crime aí também. Não vou falar qual crime, não vou falar se tem a ver com os corpos ou não, mas as duas têm um histórico assim, elas acabaram ficando amarradas mesmo, porque as duas sabem uma da outra ali, a história de cada uma, e pode ser que uma faça mal para a outra se elas se separarem. E dentro disso vai acontecendo toda essa busca pelos dois corpos e a relação entre os familiares, os detetives. Então é bem bacana acompanhar tudo isso. A filha e a mãe, né, a mãe que morava na Espanha, a filha que mora na casa atualmente, descobrem que não sabiam nada da história da avó e da mãe, né, da Rose. E dentro disso aparece um outro casal que é filho de um médico, menina filha de um médico, que é o Theo, o Theo é o filho, tem um pai médico. E esse pai, ele é viúvo, a esposa dele faleceu,
E começa também, dentro disso, né, essa história paralela do filho querer saber mais sobre o pai, porque parece que ele esconde muitas coisas aí, e ele é um médico de grande nome, e ele guardou um artigo de jornal que tem o nome da Rose, que é essa avó, né, que tá com demência, e o nome da neta escrito procurá-las. Parece que elas têm alguma coisa ali guardada que pode fazer muito mal para ele, então ele começa a ir atrás dessas duas, e como ele não conversa com o filho, eles não se dão bem, o filho começa a ir atrás antes do pai em relação a isso, para ver se isso também tem alguma ligação com o falecimento da mãe dele. Então, assim, é um monte de coisa cruzadinha, mas tudo tá muito ligado dentro do livro. Todas as pontas eu achei que foram bem presinhas, assim, não achei nenhuma ponta solta. E eu gostei muito da leitura. Se você já leu, ficou com vontade de ler, me conta aqui. Te vejo na próxima história.